Boa tarde, pessoal. Aqui estamos na segunda aula do Núcleo de Estudos SPINS, nosso Study Program in Nature Science. E na aula de hoje eu vou começar a ministrar por completo o curso de Física Matemática que nós temos aqui no curso. Todas as aulas serão gravadas e o objetivo das aulas de hoje e de amanhã é muito mais de passar uma ideia geral de que é falado, até porque, pela necessidade nossa e minha, a gente precisa avançar consideravelmente na matéria para poder chegar onde realmente estamos, né? Estamos ficando a matéria nesse momento, e então precisamos, de certa forma, correr o que já foi passado. Correndo o que já foi passado, a gente, pelo menos, entende o que foi deixado para trás e podemos avançar com mais certeza e convicção. Na aula de hoje, eu penso em fazer uma introdução e já um certo aprofundamento em sequência de séries. Também pretendo trazer tópicos estudados na física matemática e ideias interessantes. A aula de amanhã vai ser muito mais rebuscada, porque vai ser sobre números complexos e cálculo dos números complexos e tudo mais. Então, vamos lá. Eu preparei algumas notas de aulas aqui. Eu vou tentar seguir um pouco elas. Vamos lá, gente. Eu vou usar só duas canetas, a preta e a azul. Eu vou tentar comprar outra caneta verde ou roxa. Vamos carregar minha roxa, então daqui a pouco vai ter mais cores. Por enquanto, no vídeo passado, a cor vermelha ficou muito ruim. Então eu percebi que o áudio ficou baixo na minha voz, então eu vou tentar falar um pouco mais alto. Eu espero que isso consiga transmitir melhor a aula para vocês. Então, vamos lá, gente. O curso de Física Matemática, ele é um curso que ele busca explicar, demonstrar leis físicas por meio de um uso refinado da matemática. Então a matemática usada é sempre com viés físico. Independente do que você estiver vendo, você consegue atrelar com a física de alguma forma. E um dos objetos de estudo mais importantes dessa matéria, que vai acompanhar a gente basicamente toda a trajetória, são as séries. Uma série é a soma de todos os termos de uma sequência. Esse aqui é outro termo que a gente vai trabalhar. Sequência. Uma sequência nada mais nada menos é do que uma lista numérica. Ou seja, números postos em ordem que de alguma forma ou não apresentam uma certa lei de formação, uma certa padronização na sua contingência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente trabalha na escola muitas vezes os conceitos de PA e PG, que são, de certa forma, variações simplificadas das séries e sequências que a gente trabalha. Então, por exemplo, uma série que eu vou trabalhar daqui a pouco é essa aqui. 1, meio, 4, caso 8, 16, e assim vai. É uma lista numérica que, essas listas numéricas, elas costumam ser localizadas por um termo que a gente costuma chamar de A0, A1, A2, mas isso aqui é convenção. Cada livro, cada professor vai trabalhar de uma maneira específica em relação a isso. A contagem da nossa série é feita por números inteiros, números naturais. Ou seja, a gente tem um certo contador, na literatura costuma ser dado como a letra N, já vou explicar melhor isso, e ele vai de números de 0, 1, 2, 3 até infinito
só que sempre com os números naturais. Você nunca vai ter o termo 3,5, o termo meio. Não, a gente não trabalha com isso. Os termos eles são sempre de ordem crescente de uma progressão de números naturais. Então, isso aqui é um exemplo de sequência. Ela pode ser finita, como isso aqui, tem 4 termos. Começa ou não começa por A0, geralmente se começa por A0, mas também pode começar por A1, só explicar isso bem no seu enunciado. Ou ela pode ser uma lista infinita. No caso que eu estou apresentando agora, vai ter infinitos termos. As aplicações de uma lista numérica, a princípio, não são tão visíveis. Porém, as séries justamente trazem um sentido por trás disso, de somar todos os termos da sua sequência. Uma série é isso. Seria um exemplo. 1 mais 1 meio, mais 1 oitavo, mais 16 e por aí vai. Isso seria a série dessa sequência. Então essa é a terminologia importante para prestar atenção, para não haver confusão do que é o quê. Uma sequência, uma lista numérica, e uma série é só os todos os termos dessa lista numérica. Na escola, muitas pessoas costumam ver algo com esse formato. Um determinado termo inicial, que a gente chama de A, e um multiplicado por algo que a gente costuma chamar de razão. Essa razão é um termo que sempre multiplica o nosso termo inicial e ele é um termo constante, ou seja, ele não muda, ele vai multiplicar de maneira indefinida o termo anterior. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro termo A, o segundo termo vai ser esse A vezes R. O R, lá na escola, a gente não aprofunda muito a natureza dele, a gente admite como sendo um meio, um terço, vou até botar aqui, R igual a 1 terço, R igual a 2, e por aí vai. A gente vai, escolhe um número e usa essa informação da mesma forma com as progressões aritméticas, que é a PA. Por exemplo, que você teria, também vamos utilizar, se a gente for usar o mesmo R, seria algo desse tipo. A mais R, A mais 2R, A mais 3R, por aí vai. Por aí vai. Então isso aqui seria uma progressão aritmética, onde algum termo constante é somado ao seu termo inicial, enquanto a progressão geométrica, algum termo constante é multiplicado ao seu termo inicial. Algumas propriedades que a gente consegue relacionar entre sequências de séries e progressões são as mesmas coisas. Só que na progressão geométrica e na progressão aritmética, a gente costuma omitir algum nível de profundidade que tem nessas sequências. Por exemplo, quando a gente estuda sequências de séries na matéria, mesmo no cálculo, na física matemática, a gente tem um tipo de sequência, inclusive, um tipo de série, inclusive, esse é o termo do somatório. Isso aqui, vamos supor que vou chamar de N, vou começar meu N em 1, o N vai estar infinito, ou seja, uma soma de infinitos termos, de um termo que eu vou chamar assim, 1 sobre N ao quadrado. Esse tipo de série que a gente trabalha é muito importante, porque justamente a gente trabalha com conceitos de convergência e divergência de séries. Eu já vou entrar melhor nisso. Então, por exemplo, a gente adora ver esse tipo de coisa, esses tipos de padrões na matéria, porque a gente já logo chama de PG. Isso aqui. Eu já vou dar um exemplo, mais ou menos, de como funciona. E a gente tem um teorema, que eu já vou explicar, vou demonstrar por meio de integrais, que se eu fiz, que nesse caso aqui, de forma geral,
posso dizer que é um n elevado a um p, sendo p qualquer número real. A gente tem que, para p maior que 1, essa série se torna uma série convergente. Tudo vai fazer sentido, estou só apresentando alguns conceitos para vocês. Vamos lá. Eu quero primeiro mostrar algum resultado da convergência. Deixa eu ver qual que é a ordem que fala as coisas. Por que se fala de convergência e divergência de uma série? A gente está somando ou multiplicando, no caso somando, né? A gente está somando infinitos termos. Qual que é a vantagem de fazer isso? Nós vamos ver, espero que a gente consiga ver na aula de hoje, a questão da expansão de Taylor, que é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para trabalhar com física, que é representar funções por meio de um polinômio. E esse polinômio nada mais é que uma série que segue uma lei específica de formação. E com isso a gente consegue prever e calcular operações que não seriam possíveis de maneira braçal, porque o computador enxerga muito melhor uma série feita de polinômios. Enfim, então a gente é interessado em convergência. Mas o que significa convergência? Convergência seria se eu somasse todos os termos de uma sequência e esse resultado fosse um valor n, tal que n pertença aos reais, ou seja, um número. Se eu somo infinitos termos e eles me devolvem um número, a gente consegue atrelar a um conceito chamado convergência. Como assim? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui dessa função. A gente vai usar artifício em sequência de série muitas vezes, que é transformar uma sequência, uma lei de formulação, em uma função. Isso não é uma troca considerada trivial, porque você precisa conceber algumas coisas, algumas ideias lógicas que precisam estar bem claras na cabeça. E não é nem um pouco fácil delimitar isso. Primeiro, eu vou arbitrar duas coisas. Eu queria ter tempo de falar muito mais sobre esse tópico, mas eu não quero porque falar disso hoje tanto, porque senão perde-se um pouco do propósito da aula. Vamos lá, vamos brincar. Eu tenho que exigir duas coisas para que eu some infinitos termos de uma lista numérica, ou seja, fazer uma série dela, e ela me devolver um número. Primeiro, essa progressão, essa lista, precisa ser composta de números decrescentes. Ou seja, ela precisa de uma condição que um determinado AM seja sempre menor que, no caso, maior que um AM mais 1. Ou seja, o próximo termo é sempre menor do que o termo anterior. É uma decrescência. E eu preciso também que isso sempre seja possível. Pelo menos para esse nível agora que a gente está trabalhando, isso não precisa ser sempre verdade, mas a gente até, quando não é, a gente tenta fazer intervalos que é verdade. Então a gente precisa que os termos de uma determinada sequência sejam decrescentes sempre, em toda a sua lista. É uma das condições que a gente pede para que seja convergente. Não é suficiente, mas é necessário. Uma sequência, uma série pode ser decrescente, né? Uma sequência ser decrescente, mas a sua série divergir. Como a gente é o caso mais famoso que toda matéria vai trabalhar, que é o caso da sequência, a série, no caso, de 1 sobre n. É chamada de série harmônica. Ou seja, é esse formato, só que com P igual a 1.
Quando você enumera esses termos, você vai ter alguma coisa com isso. 1, mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5 e por aí vai. Ou seja, 1/2 é menor que 1, 1/3 é menor que 1/2, 1/4 é menor que 1/3. Beleza. Porém, essa soma, por incrível que pareça, diverge. Divergir é o mesmo que dar infinito. Ou seja, você somar todos esses termos, você não vai chegar no valor. Você vai sempre crescer e crescer e crescer mais. Existem N maneiras diferentes de provar por que isso acontece. Eu vou usar uma. Eu vou usar o método da integral. Mas para isso eu quero primeiro tentar fazer o análogo desse tipo de função, desse tipo de sequência, desse tipo de série, para uma função. Vamos lá. Se isso aqui fosse uma espécie de... Eu vou usar essa aqui para poder fazer um gráfico, mas todas seguem o mesmo princípio. Se eu fizesse uma f de x e seguisse 1 sobre x, ou seja, é basicamente trocar n por x, nesse caso. Eu teria uma função contínua sem ser no zero, no caso. Eu teria alguma coisa desse tipo assim. Vou fazer aqui. Oh, cacete. Eu teria uma função que ela estouraria no x. Quando x é igual a zero, o negócio vai para infinito. Então ela vem lá de cima e vai, vem, assim vai. Função hiperbólica. Aí vai, até que lá no infinito, ela em tese encostaria no zero, porque quando a gente faz o limite de x indo para infinito, e f de x, é igual a zero, porque é um número infinito, um número muito grande, né? Não vou entrar tanto de rigor no cálculo 1 aqui, mas enfim. Porém, olha que curioso, a gente começa nossa sequência a partir de um termo inteiro, no caso natural, x igual a 1, me devolve um f de x igual a 1 também. Aí quando aqui é 2, me devolve um meio. E assim vai. Mas atenção que isso aqui não é função. É feita de pontos isolados. Ou seja, você tem um ponto aqui, aí depois um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ou seja, a sua série são vários pontos colocados. E não tem essa definição entre pontos, necessariamente, porque os seus n's sempre serão números naturais. Então não vai ter um ponto 1/2 aqui, nem um ponto 2.5, enfim, não tem nada. Mas a gente faz esse análogo. Por quê? O teorema da integral diz que se eu fizer uma integral definida do início da minha série, no caso vai ser 1, no caso x igual a 1. X igual a 1. Até x. Eu não posso fazer isso, mas eu vou falar. X igual a infinito. Eu teria que botar um limite aqui, mas senão ficaria muito rigor. Do f de x. Se isso aqui me devolver um número, essa série que a gente está trabalhando é convergente. E se me devolver um infinito, ela é divergente. E muita atenção que esse resultado não tem a ver com o valor da soma da sua série. Não. Ela é simplesmente um indicativo de convergência ou divergência. Eu já vou mostrar como que isso aqui muda em relação a ser ou não ser o resultado da sua série. Até porque
tem todos esses pontos aqui, ó, que estão entrando em consideração. Então, a princípio, o valor da tua integral deve ser sempre maior do que o valor da sua série, porque você considera infinitos pontos a mais. Enfim, quando a gente faz a integral nesse camarada aqui, o que a gente vai ter? Vai ter um f de x igual a 1 sobre x elevado a p. Então, você faz a integral desse cara de 1 infinito de 1 sobre xp dx. Isso aqui vai ser, isso aqui é como se fosse x elevado a menos p. Você vai fazer a integral desse cara, vai ser isso aqui, menos p mais 1 elevado a menos p mais 1. Como se fosse isso, fazendo aqui no meu fim. Avaliado de 1 infinito. E é daqui a gente parte para uma certa análise disso. Qual que é? Quando P é igual a 1, isso aqui dá problema. Porque a gente está fazendo uma divisão por zero. Aqui em cima fica x elevado a zero, que é 1. Então a gente vai ter um problema de dividir por zero. É a mesma coisa que dizer que o negócio está divergindo. A gente tem um problema aí. Quando P é menor que 1, ou seja, a gente tem esse cara aqui. Olha que análise legal que a gente pode fazer em relação a ele. Se P é menor que 1, se você fizer subtrair menos P dos dois lados, isso aqui. Menos P, isso fica 0 menor que 1 menos P. Ou seja, a gente pode dizer que 1 menos P é maior que 0. Ou seja, esse expoente fica positivo. E no caso, só tem um rigorzinho aqui, P menor que 1 em módulo. Porque se P fosse menos 1 é maior que 1. É menor que 1 no caso, mas aí ficaria positivo. Então isso aqui ficaria... Ah não, tá certo. Tá certo. Eu estou me confundindo agora. Acho que essa definição está certa. Então, com esse termo sendo positivo, você vai ter um x elevado, vamos definir essa soma aqui, menos p sendo igual a m. O seu x elevado a m, é maior que 0. E conforme você vá, como esse termo x vai estar crescendo, assim, 1, 2, 3, 4, então o número vai ficando cada vez maior. Isso é um indicativo de divergência. Agora, quando você tem P maior que 1, olha que curioso. O P maior que 1, ele vai fazer com que essa soma, menos P mais 1, seja uma soma positiva. Não, seja uma soma negativa. Negativa. Isso aqui. Deixa eu apresentar. Nesse caso, com P maior que 1, você vai ter um menos P mais 1 menor que 0. Isso faz com que esse termo todo aqui vá para o denominador. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um P igual a 2. Aqui, ó, de exemplo, P igual a 2. Vou vir para cá. Para P igual a 2, você vai ter x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, avaliado em 1 infinito. Esse viés, você vai ter menos 1 sobre x. Aqui vai ser x elevado a menos 1, cai para cá. Aqui vai ser menos 1, está aqui. Avaliado em 1
é infinito. Isso aqui é a mesma coisa que fazer menos 1 sobre infinito, menos 1 sobre 1. Isso aqui zero, aqui fica positivo, isso aqui é igual a 1. Nossa, Fala aí. o P também tem que ser natural. Não, o P pode ser qualquer número real. Eu falei disso. Não, mas o P pode ser qualquer número real. Por exemplo, se o P fosse. P pode ser. Mas se colocar ali o P menor que 1, só que aí o P é tipo 0,5, Sim. aí ele é maior que 0. Se B for meio, Ali naquela relação do coloquei aqui. deixa eu ver assim. Vai ser maior que zero. Sim, por exemplo, se você faz. Se você faz. Eu vou dar um exemplo numérico de P igual a meio para você ver como ele está divergindo. Pode deixar. Você faz P igual a 1 sobre 2. Você vem para cá. X elevado a menos 1 sobre 2 mais 1. Sobre menos 1 sobre 2 mais 1. Menos 1 sobre 2 mais 1. Menos 1 mais 1 é igual a menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Menos 1 mais 2, 1 sobre 2. Então, você vai ter aqui x elevado a 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2. Isso aqui é 2x elevado a 1 sobre 2. A gente vai variar em infinito. Aí a gente vem para cá. Isso aqui vai ser 2 elevado ao infinito menos 2 elevado a 1. Não, vezes 1 elevado a 1. Só que infinito elevado a meio ainda é infinito. Vezes 2 ainda é infinito. Então esse termo aqui todo é infinito. O infinito é um número. Então ele não é um número, ele é um conceito. Então a gente consegue fazer essas abreviações. Isso aqui vai ser simplesmente 2. 1 elevado a meio é 1. E isso aqui continua sendo infinito. Ou seja, a nossa integral é como se a área embaixo da curva que a gente criou, baseada na nossa série, fosse infinita. A área nunca vai realmente parar no número. Ela vai sempre crescer, cada vez mais. Cada vez mais não, ela vai sempre crescer cada vez menos, na verdade. Ela vai crescer sempre. Então essa questão do infinito, até por isso que quando você faz o P igual a 1, o P igual a 1 já diverge na hora. Porque se você já vai estar dividindo com zero aqui mesmo. Já vai ter infinito na mesma hora. Que é o caso da harmônica que a gente estava vendo. Então, por exemplo, se o seu P for 1,000000001, converge, porque P é maior que 1. A gente usa esses critérios para poder trabalhar com ideia de convergência, de convergência e divergência. Uma série, que chama de série P. Isso, série P. Define a série P por meio dessa integral. Exatamente. Por quê? Outros testes de convergência que a gente usa são os testes da razão, que é um teste muito poderoso, e o teste da comparação. O teste, tanto o teste da comparação quanto o teste da razão tendem a ser. O teste da razão não funciona com esses tipos de séries. De 1 sobre x elevado a alguma coisa, n elevado a alguma coisa. Isso faz com que a razão, eu vou explicar, seja bem determinada. Então o teste falha.
A integral serve para falar desses casos, que são os mais importantes para a gente. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para uma outra parte? Mas beleza. A gente estava trabalhando com isso. Só uma coisa, quando é igual a 1, então não podemos afirmar nada. Podemos. Para esse caso a gente pode. Você diz o P ou a integral? O P? Podemos. A gente já... Quando olha isso aqui, porque isso aqui não é uma determinação. Se P é igual a 1, isso aqui fica x elevado a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Só que x elevado a 0 é 1. Então 1 sobre 0, grosseiramente, é infinito. Já assim, já de cara. Então, sem contar que, já fala de diverge, assim. Não é um jeito mais elegante, mas é um jeito que serve para poder tomar essa ideia. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre e os resultados disso. Porque você falou 1 aqui. Mas isso não quer dizer que a série que eu calculei de 1 sobre n ao quadrado dê 1. Não dá 1, inclusive. 1 sobre n ao quadrado, como é que a gente faria a soma desse cara? Beleza, vamos fazer então, 1 sobre n ao quadrado qualquer. Eu não planejei essa parte como exemplo, pensando agora. De outra coisa. Eu pensei agora em linkar a integral com a soma. Pô, pensei nisso antes. Porque 1 sobre n ao quadrado, ela lê assim a informação. Vou fazer 1 sobre n ao quadrado. E forma assim. 1 sobre 4. 1 sobre... por exemplo, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a 2. Fala. Eu acho que você escreveu um pouquinho maior pro vídeo. Entendi. Mas esse exemplo não vai não. Pensei em outro exemplo, porque isso aqui não obedece muito bem a ideia da maneira analítica de pegar uma soma de série. Não parece. Obrigado por exemplo. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar com essa nomenclatura aqui. Eu posso dizer que, dada a minha lista numérica, que segue essa lei aqui, que é um termo ser multiplicado por uma outra razão constante, eu posso dizer que o resultado da sua soma é a soma de todos os termos dessa sequência. É uma ideia palpável, porque, se você quer saber a soma da sua série, você vai somar todos os termos da sua série. Beleza. Eu vou dizer que a soma, uma SN, ela vai ser igual a um A mais um A vezes R mais um AR quadrado mais um R e por aí vai. Até um ARN. Ou seja, eu estou somando uma série de N termos. A princípio a gente pode botar o N para infinito, inclusive a gente vai fazer isso. Mas por enquanto, para critérios analíticos, vamos trabalhar com isso. Maravilha. Agora a gente vai usar uma ferramenta muito esperta para a gente conseguir fazer uma certa conveniência aparecer aqui. A gente vai pegar outro termo desses, só que agora eu vou multiplicar os dois lados por R. Não muda a igualdade, estou multiplicando os dois lados por R. Então vai ficar assim. O primeiro termo vai ficar AR, o segundo termo vai ficar AR ao quadrado, o terceiro termo AR ao cubo, e o enésimo termo vai ser o AR elevado a N mais 1. Porque se você faz RN vezes R, isso aqui é N mais 1. Maravilha. Agora, olha que curioso. Eu vou fazer essa primeira equação menos a segunda. Então, eu vou subtrair essa por essa. Isso vai ficar Sn menos
SN vezes R. Olha que legal. A não encontra nenhum oposto a ele. Então ele simplesmente desce para o sinal positivo. Porque é esse cara que está com o sinal negativo. Mas agora, a R está aqui. Que também está aqui. Então quando você faz essa subtração, esses dois termos se cancelam. Aqui a mesma coisa. A ao quadrado, R cubo, R a quarta, por aí vai. Aqui atrás também tem o A elevado a R. Não, A vezes R elevado a N. Ele está aqui atrás, ele está justamente antes do A elevado a R, A vezes R elevado a N mais 1. Que também vai cortar esse termo. E esse cara, como está achando isso aqui, né? Esse menos esse termo não tem quem subtrair. Então ele desce com o sinal negativo. A elevado a R, A vezes R elevado a N mais 1. Opa, nós tínhamos N termos, agora estou trabalhando com pouquíssimos termos. A gente está interessado no valor da soma. A gente vai isolar ele, Sn, 1 menos R, eu tenho Sn em evidência, Sn menos Sn, igual a eu também vou colocar em evidência. 1 menos R elevado a N menos 1. Agora eu passo o isolo assim. 1 menos sobre 1 menos R. Isso aqui é o valor dessa soma. Ou seja, sequências que seguem uma lei de formação dessa forma possuem uma soma analítica. A gente consegue chegar nisso com essa manipulação. Você pega duas leis dessa, multiplica uma delas por R, subtrai pela outra que você não multiplicou. Você vai cancelar todos os termos, menos o primeiro e o último. Você vai ter essa subtração. Só que a gente não falou nada sobre R em si. Poxa, eu acabei de falar de convergência e divergência. Se eu falasse que R valia 2, R mais 2. Poxa, você acabou de me falar, por exemplo, se eu faço A igual a 1, eu vou ter 1, 2, 4, 8, 16, depois eu somar isso tudo. Como é que eu vou ter um valor disso para uma série infinita, que é o que a gente realmente se interessa? Ou seja, para quando o limite de n está no infinito. Eu quero saber o valor disso. Então eu preciso delimitar o nosso R. E uma condição garantida de convergência para uma série que segue essa lei de formação é que para um R em módulo menor que 1, ou seja, um R maior que menos 1 e menor que 1, garantidamente essa lei de formação vai, sendo obedecida, ela vai convergir a nossa série. Mas isso traz um resultado curioso. Aliar a limitação do R que a gente fez aqui com a condição de n tendendo para infinito, esse termo aqui, olha o que acontece com ele. R elevado a n mais 1. Para n para infinito, é como se a gente estivesse fazendo R elevado a infinito. Como se fosse. Porém, R é um número entre 1 e menos 1. Ou seja, R é como se fosse uma fração. Uma fração desse tipo aqui, ó. 1/2, 1/3, 1 sobre π, qualquer coisa. E quando você eleva esses termos, o resultado que sai é menor ainda. Olha que curioso. Elevando um
meio ao quadrado, que no caso 1 meio é 0,5. 1 meio ao quadrado, que é igual a 1 quarto. 1 quarto é 0,25. Ou seja, você elevou ao quadrado e diminuiu ele. Então, se você tem termos que serão menores que 1 em módulo, e você eleva ele para um número bizarramente grande, quando n é preferido, isso aqui vai para zero. Então já tem essa simplificação acontecendo aqui. Deixa eu parar aqui. O Sn para um n que é infinito vai ser A1 menos 0. Isso aqui tenderá a 0 para quando n for muito grande, sobre 1 menos 0. Ou seja, você chega nesse resultado muito bonito de que A é a nossa soma. Ou seja, se você tem o primeiro termo e a sua razão, você consegue saber a soma da sua série para qualquer termo que você tiver. No caso, assim, para quando o n for para infinito, e assim, para quando o n for um número não infinito, né? Um número real. E trazer um exemplo para cá da lista assim, que é o que eu falei antes. Uma lista numérica que seria 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, sobre 16, assim vai. Essa lista é formada por essa lei aqui. 1 sobre 2 elevado a n. Bom, ela obedece essa lei de formação aqui com um R igual a 1 meio. Dado o primeiro termo, multiplica por meio, 1 quarto, multiplica por meio, 1 oitavo, multiplica por meio, 1 sobre 16, multiplica por meio, 1 sobre 32, assim vai. A gente aplica, ou seja, se você, de maneira formal, né, o somatório de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n, é o quê? É o Sn. É somatório. E esse é justamente um dos problemas mais famosos desse assunto, que é o paradoxo de Heron. Deixa eu ver aqui. Paradoxo de Heron. O paradoxo de Heron, ele vai naquele princípio de que para você ir do ponto A até o ponto B, você sempre precisa percorrer, por exemplo, primeiro você percorre metade do caminho. Só que depois ainda falta outra metade. E você deve percorrer metade do que faltou. E depois, metade do que faltou. Metade do que faltou. Metade do que faltou. Só que aí que está. Dividindo ao meio algo de maneira infinita, de uma maneira exacerbada, a princípio sempre sobra alguma coisa. Sempre tem um resto. Então é uma brincadeira que foi feita na época de que a gente não deveria chegar do ponto A até o ponto B. Porque é como se você tivesse que fazer infinitas percursos de metade do caminho que faltam.
Mas essa bela demonstração do valor da soma mostra que, na verdade, a gente, bom, e também a própria vida, mostra que a gente consegue pontuar até o ponto B. Quando a gente faz o SN, nesse caso, um A sendo igual a 1 meio, sobre 1 menos a razão, também é 1 meio, vai ter isso aqui. 1 menos meio é meio, então você vai ter meio sobre meio, que é igual a 1. Olha que curioso. Ou seja, a soma das infinitas metades acaba sendo 1. Então isso mostra que como processos infinitos podem acontecer e ocorrer em tempos finitos. Porque a gente vai do ponto A até o ponto B, mas precisa somar infinitas distâncias para poder chegar a isso. É curioso. A gente consegue ver por essa valoração que a gente realmente completa o caminho todo. A gente chega no valor 1. Então essa parte que eu queria falar para vocês é um pouco da ideia de que séries podem ter valores de soma. Muitas vezes esse valor não é fácil de se encontrar. Isso é um caso à parte que a gente consegue. Mas são a minoria esmagadora das séries que conseguem fazer essa lei de formação tão bonita assim. Tão simples. Entre aspas. Então essa é a ideia. Eu queria passar para vocês um pouco do que seria, um pouco do que é a sequência de séries e alguns resultados de valor de soma, a importância disso. Eu ainda vou abordar mais testes de convergência daqui a pouco. Mas agora eu quero mudar para um assunto um pouquinho para falar sobre indução matemática. Ainda na ideia de valores de soma. Posso apagar o quadro? Até agora está indo maneirinho? Está dando para pegar alguma coisa? Está de boa? Que horas são? 53. Tempo vai ser 1h30, sempre. Tem 1h30. E a gente pode ir até 6h20, 6h30, porque a gente começou mais tarde. Vai de vocês aí, o que vocês estão afim. Qualquer coisa vocês vão embora que eu estou falando aí. Esquizofrenia é bom para isso. Realmente, concordo. Vamos lá, gente. Esse quadro aqui, deixa eu contar, hein? É triste. O Nogales passa mal aqui, né? Passou. Isso, ó. Eu só não vou poder ficar até o final, porque eu ainda tenho que ajeitar um negócio pra dinâmica. Relaxa, mano. Eu vou dar a aula completa. Vai ter no YouTube também. Vai, tá gravando. Não, tô pagando o almoço, cara. Se você falar hoje aqui é bem ruim, cara. Isso aqui é melhor. O exercício que a gente vai usar. Eu vou aproveitar a introduzir um pouco do conceito de indução matemática para a gente. Vamos lá. O que é isso? A gente tem um outro tipo de série e a gente está sendo informado que a sua soma é equivalente a 1 meio, ou seja, quando ele vai ter infinito, como é o caso, nossa soma dá 1 meio,
E ele fala que a soma de n termos, sendo n qualquer número, natural dos termos, segue essa formação aqui, de n sobre 2n mais 1. Ele quer que a gente prove isso, quer que a gente demonstre que essa série de 1 sobre 2n menos 1 que multiplica 2n mais 1 resulta em uma soma de 1 meio e que a formação dela tem esse padrão. Aí ele pede para você resolver isso por indução matemática. A indução matemática é uma ferramenta que é costumeiramente usada quando você quer tentar ver se algo é possível ou não. Outros chamam também de dedução por absurdo, que é quando você assume que algo acontece e vê o que dá. Se faz sentido ou não faz sentido. Ou assume que algo deixa de acontecer e vê o que acontece. Para esse caso, tem um jeito bem interessante de resolver essa questão. Porque assim, a gente vai trabalhar em pensar, bom, se ele está dizendo que para qualquer valor de n inteiro, no caso a gente vai usar sempre os inteiros positivos, são naturais, a gente segue essa lei de formação, essa lei de soma. Uma maneira da gente comprovar se isso aqui é verdadeiro é assumir o que acontece dessa forma aqui. Por exemplo, eu quero somar n mais 1 termos. Bom, a soma de n mais 1 termos, no caso aqui, só para deixar claro, esse m aqui eu posso escrever também como sendo n. Essas letras assim, elas não são muito de se apegar, né? É realmente só um livre-arbítrio aí que acontece. Então, mas eu vou botar aqui o n. Vou manter o n. Aí vamos lá. A gente pode dizer que a soma de n termos. Vou colocar aqui. Tem mais um. Nos foi dito que a soma de n termos segue essa lei. A gente quer provar ela. E a gente sabe que a formação dos termos segue essa lei. O que a gente faz? Se eu for somar m mais 1 termos, eu posso usar Sm, ou seja, que é a soma de todos os termos anteriores ao termo n mais 1, somado ao próprio termo n mais 1, que vai vindo aqui, que vai ser 1 sobre 2 que multiplica n mais 1, menos 1, que multiplica 2. Como assim? O que eu estou fazendo? Vamos supor que eu tivesse, sei lá, 10 termos. Aqui, x1, x2, x3, x10. Você tem 10 termos. É como se eu fizesse de x1 mais x2 mais x3 até x9, lá ele, x9, aí eu faço tudo isso somado ao termo x10. É o que eu estou fazendo. Eu estou pegando todos os valores anteriores, está embarcado nesse termo, que eu quero provar se ele funciona, e estou somando ao que eu sei que é, pela lei de formação, desse termo, que vai ser o termo n mais 1, que está aqui. Se a gente conseguir manipular esse cara e chegar em algo remotamente parecido com isso,
a gente vai conseguir provar que isso por indução é válido. Vamos lá, vamos brincar. Aqui é manipulação de conta, mas a ideia da indução matemática é essa. Sair testando coisa e ver o que acontece, basicamente. Mas sempre com um viés bem robusto de ideias criativas. Por exemplo, a gente sabe que SM é isso aqui. A gente vai provar que é, né? Vai tentar provar que é ou não é. Esse aí mais um. É igual a M, 2M, mais 1. Mais, vamos lá. Aqui, onde estava N, botei mais 1. Aqui vai ser 2N mais 2 menos 1. Vai ficar 2N mais 1. Mais 2 menos 1. E que vai ficar 2N mais 2 mais 1. Aqui, 2N mais 3. Maravilha. Percebam que, ao multiplicar em cima e embaixo essa fração por 2n mais 3, eu vou conseguir somar esses termos porque estão na mesma base. Ou seja, fazer assim, ó, Sm mais 1 igual a n que multiplica 2n mais 3 sobre 2n mais 1 2n mais 3. Isso não muda nada na minha fração, posso simplesmente cortar isso aqui, eu volto para o mesmo termo. 2n mais 1, 2n mais 3. Então agora eu posso multiplicar esses caras, somar aqui para cá. Então meu termo, minha soma de n mais 1 termos vai ser 2n ao quadrado mais 3n mais 1, tudo isso dividido por 2n mais 1 sobre 2n mais 3. E aqui vai uma manipulação que é assim, gente, não esperem, nossa, eu tenho que encher HS logo de cara, assim, realmente não é fácil. Não é fácil mesmo enxergar esse tipo de coisa. Mas esse termo aqui de cima, vai ficar assim. Você consegue reescrever isso aqui, em cima, como sendo... Esquece, vou escrever errado. 2m mais 1 sobre n mais 1. Olha que curioso. 2n vezes n, 2n ao quadrado. 2n vezes 1, 2n. 1 vezes n, n. Então 2n mais n, 3n. 1 vezes 1, 1. Então assim, não esperem, eu não tenho que ver isso aí todo da cara. Não é fácil ver esse tipo de coisa não. Mas são soluções bem criativas. Aqui eu mostrei 2n mais 1 sobre 2n mais 3. E que você consegue simplificar. A ideia de fazer isso é para simplificar mesmo, essa é a razão. Aqui, ó, 2n mais 1, 2n mais 1, vai embora. E você fica com Sn mais 1 como sendo n mais 1, 2n mais 3. E agora vem uma parte interessante também. Se você faz n mais 1 igual a n, que nem a gente quer chegar no n, tá? Fazer n mais 1 igual a n, vou chamar isso aqui, ó. Sn igual a n. Aqui, olha que interessante, você vai fazer 2n, no caso aqui, como vai ser, eu vou fazer assim, ó, assim, melhor. Senão vai ficar muito empurradinho. Aqui.
M é como se fosse N menos 1. Vai substituir M aqui, vai ficar 2 multiplica N menos 1, mais 3. 2N menos 2, 2N, menos 2 mais 3, mais 1. Aqui fica embaixo, 2N mais 1. Olha que curioso. Depois de fazer essa indução, você chega justamente num formato exato, isso aqui. N termos, 2N mais 1, N, 2N mais 1. Curioso. E realmente você chega nisso aqui, valeu? Você chega nisso aqui, quando o N vai para o infinito, de Sn, isso aqui vai ser, para quem lembra de fazer isso bastante em cálculo, aqui, ó, N, 2N mais 1. O N e o 2N, eles empatam no crescimento do N. Infinito. Então isso aqui é equivalente, e esse 1 é uma constante que não considera ela. Isso aqui fica 1 sobre 2, porque vai tender a um N muito grande sobre um 2N tão grande que eu ofusco 1. Você corta o 4 aqui, comigo. Não falei aqui. Então isso é um princípio de indução matemática, mostrado no exemplo que a gente vai usar, que a gente usa bastante na matéria. Ou seja, a gente fala que algo é e vê se realmente é por meio de absurdos. A gente não encontrou nenhum absurdo, então a gente consegue dizer que é válido essa soma. Posso pagar aqui? Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Juan, tá dando. Tá dando? Pra acompanhar. Pedrão? Sim. Vai gabaritar, calma. Quem? Então agora. Ela fica aí com o vídeo do Cruz. É. Perca uma boa? Outra maneira de você ver. Agora eu vou trazer um exemplo que a gente usa bastante em física matemática. Que é esse aqui. Usou, né, bastante. Quebrando alguém? Só que eu vou. Clássico. Essa é clássica. Eu só vi isso. A gente fala, no enunciado, que essa soma, esse sério, é igual a 1. E isso, pra gente, é algo que não foi muito demonstrado, mas curiosamente, tem uma área da matemática muito diferente que a gente na engenharia, pelo menos na nossa engenharia, a gente não vai usar muito ela, que é a matemática discreta e o cálculo discreto. A gente vai usar um princípio aqui que ele é como se fosse um análogo do teorema fundamental do cálculo, para poder escrever esse termo como a soma de outros termos, que vai te permitir fazer uma soma telescópica de termos. Telescópica porque um termo vai anulando o outro internamente, conforme n vai crescendo. E a gente vai terminar com algo muito simplificado, que a gente fez anteriormente, com A mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado e tudo mais. Então a gente vai trabalhar com esse exemplo, só para vocês saberem essa curiosidade, assim, isso não é algo inventado. A matemática discreta trata muito disso. A matemática discreta é uma área da matemática que trata sobre descontinuidade. Por isso que a gente não vê muito. Na engenharia, a gente está preocupado com coisas contínuas, que são sempre definidas em todo o domínio. Porém, a gente vai usar agora uma descrição de uma descontinuidade. Eu queria muito entrar mais nesse tópico, mas não dá tempo. Eu não queria. É muito interessante. Eu vou estar precisando fazer essa aula, achei curiosíssimo essa parte.
Então, a ideia é você conseguir escrever isso aqui como uma soma de duas funções, de duas frações. Como? Tem uma maneira geral de separar frações dessa forma, que é assim. 1 sobre n mais 1, é igual a um termo A sobre o seu n mais um termo B sobre n mais 1. Se fosse n ao quadrado, aqui teria que ter um terceiro termo, que seria o C sobre n ao quadrado. Enfim, é um resultado que eu vou me abster de demonstrar o porquê que funciona, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Mas, a princípio, você consegue fazer isso de maneira bem fiel, e aí você descobre quem que é A e quem que é B, com um sisteminha que você consegue montar. Então, a gente, quando faz essa associação, a gente vai multiplicar aqui por n mais 1 e aqui por n, aí vai conseguir somar essas frações com a mesma base. Você tem n mais 1, A n mais 1 mais B n. Eu multipliquei n aqui, n mais 1 aqui. Isso aqui vai ser A n mais A mais Bn sobre n mais 1. Mas a gente sabe que aqui em cima tem que ser igual a 1 para esse caso muito específico. Ou seja, a gente tem um sistema aqui para montar. Como não tem nenhum termo com n em cima, a soma AN mais BN tem que ser igual a zero. Porque a gente não tem nada com n aqui em cima. Tudo tem aqui em cima, tem que se cancelar. E a gente só tem um termo que não tem n, que é o próprio A. Ele tem que ser igual a 1. A gente já mata aqui no sistema. Não somos esse sistema difícil de se resolver. Então a gente tem que A igual a 1. A gente vai subir aqui de novo. Vai ter que n mais bn igual a 0. N igual a menos bn. E como n é sempre, nesse caso, diferente de 0, porque já começa com n igual a 1, posso simplificá-los. De tal forma que 1 igual a menos b, então b igual a menos 1. Ou seja, nós somos capazes de reescrever a nossa lei de formação da seguinte forma. Onde tem A, eu boto 1. Onde tem B, eu boto menos 1. E realmente, quando você faz, acho que vou fazer, quando você faz essa mesma coisa aqui, para A igual a B igual a menos 1, você vai ter n mais 1, multiplica aqui em cima e embaixo, menos n, multiplica n por aqui em cima e embaixo, sobre n mais 1. N com n vai embora, isso aqui fica 1 sobre n vezes n mais 1. Maravilha. E por que isso é útil? A gente não faz isso à toa. A gente quer fazer isso porque dá alguma vantagem para a gente. E a vantagem é a seguinte. Ao abrir os termos da soma, é nítido que há simplificações fundamentais para a gente prosseguir no estudo dessa série, desses tipos de série. Olha que curioso. Então, como eu sei que 1 sobre n mais 1 é igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, eu posso utilizar a somatória para descrever os termos a partir dessa igualdade da direita. Então, vamos lá. Eu vou chamar cada termo de A. A1,
A2. Percebe que eu vou começar a partir do 1, não a partir do 0, como eu falei anteriormente, muito porque eu estou começando a partir do 1 aqui. Só para ficar mais palpável. Então o termo A1, ele vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Que é mais 1. O A2 vai ser 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. O A3, 1 sobre 3, 1 sobre 4. O AM menos 1 é igual a 1 sobre N menos 1 menos 1 sobre N. E o AM vai ser 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Maravilha. Bom, como a gente já definiu antes, o somatório, que eu vou simbolizar por SN, que é a mesma coisa que isso aqui, para o caso de N tendendo para infinito, vai ser a soma de todos os termos. A1, A2, mais AM. Até o final. Maravilha. Vocês percebem, olha que curiosidade. Ao você somar todos esses termos, quando você soma A1 com A2, aqui tem um meio negativo, aqui tem um meio positivo. Eles são simplificados. Aqui tem um terço positivo, aqui negativo, aqui tem um terço positivo. Simplificado. Aqui vai ter um menos 4, aqui vai ter um 4. Simplificado. Aí vai lá para o enésimo. Antes desse termo aqui, teria o N menos 1 aqui, também seria simplificado. Aqui 1 sobre N também simplificado, mas ninguém vai simplificar 1 sobre N mais 1. Ele não tem uma antítese a ele. Então, nesse caso, nos sobrou apenas esse termo aqui, que é o 1 sobre 1, que nada mais é que 1. E o 1 sobre N mais 1. Ou seja, eu simplifico todos os termos e eu chego que, na realidade, ao invés de infinitos termos, a somatória pode ser representada por apenas por apenas dois. E o menos N mais 1. Olha que lindo. Isso vem de uma teoria mais rebuscada, que fala de matemática discreta, que determina que se eu consigo escrever a minha série por meio dessas somas parciais, eu teria um SN, que é definido, na verdade, por um Fn menos F0, em que o F é como se fosse a minha função, entre aspas, que vai trazer essa verdade à tona, que eu posso escrever isso dessa forma. Para o caso que eu tenho dois termos, é um exemplo específico, mas eu poderia, por exemplo, se eu tivesse feito, ao invés de N mais 1, botasse N mais 2, isso aí daria outro resultado, eu precisaria de 4 termos para poder representar isso. Aí eu tenho uma somatória que explica melhor isso, mas eu não vou entrar nesses métodos agora. Então, basicamente, para poder satisfazer isso aqui, eu faria o meu Fn sendo igual a menos 1 sobre N mais 1, tal que o seu F de 0 seria zerando N, seria menos 1. Então, vai fazer F de N como sendo menos 1 sobre N mais 1, está aqui, menos F de 0, mas como F de 0 é menos 1, menos 1, menos 1, 1. Então essa é a nossa soma, e para a questão que está falando que esse resultado para N tendendo para infinito é igual a 1, realmente pode ser revisado quando você passa esse limite para infinito, N infinito de Sn igual a 1 menos, aqui seria N mais 1, seria só 1 sobre infinito, que é igual a 0. Então aqui está. De fato, a gente chega no resultado igual a essa soma dessa ideia. Alguma dúvida? Quer que eu pegue?
Nossa, vai fazer isso? Que isso? Que isso? Fala com um monte de queijo depois. Quero pra mim. Não, então eu quero buscar. Ah, Vai lá, então. Não, pode ir. Vai ganhar um pão de queijo. eu Eu quero, acabei de comer um pão de queijo. eu quero unir vocês um pouco de mais testes de convergência. Porque a importância que é para tudo de sequência do set, para física e matemática, Meu pica. saber se algo converge ou não é fundamental. Fecha essa bosta. É fundamental. Vamos! Calma, cara, eu tenho que engasgar, velho. Tudo bem, Dani? Eu quero só chamar uma garrafinha. Desculpa, velho. Doutora, Vamos lá. Um dos testes mais importantes que a gente tem é o teste da razão. O teste da razão ele delimita assim: se o limite, e quando o n vai para infinito, o mais forte é o absoluto, mas eu vou fazer por enquanto sem ser o absoluto, de 1 a n mais 1 sobre a n. Ao fazer essa razão, esse resultado tem que te devolver um n. Para n menor que 1, converge. N igual a 1, indeterminado. N maior que 1, diverge. Qual que é a ideia desse teste? Por que ele funciona e qual que é a lógica por trás dele? Esse teste ele consegue analisar o grau de crescimento e, no caso, o grau de decrescimento da sua série. Se, de alguma forma, esse número for menor que 1, garante já que ela está decrescendo, mas não só isso. Ela garante que ela decresce de uma forma tal que ela é significativa ao ponto de que demonstra a convergência dela. A gente vai mostrar o problema dos tipos da série P, no caso de 1 sobre n, 1 sobre n ao quadrado, elas não conseguem ser simplificadas aqui. Elas vão cair sempre nesse caso de indeterminação. Porque até as que convergem, elas não convergem de uma maneira abrupta, ao ponto de ser algo nítido. O teste da razão é muito útil para funções exponenciais, para fatoração, que é uma das funções entre aspas, né, mais rápidas que nós temos. E ela é uma ferramenta muito poderosa para funções que crescem e decrescem rápido. E no caso, são todas as que a gente realmente usa porque a expansão do polinômio de Taylor entra nesses critérios bastante. Maravilha. Então vamos lá. Um exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês o poder disso. Eu vou fazer um exercício. O somatório de n igual a infinito, ou de n igual a infinito, de n sobre 2n, aqui, ó, n sobre 2 elevado a n. Isso aqui, a gente já tem que ter uma certa malícia de pensar assim: poxa vida, será que esse termo converge? Bom, o n ele cresce muito mais devagar do que o termo 2 elevado a n. Quando você pega aí já n igual a 10, aqui em cima você tem aqui uns 2 elevado a 10. Então já vai para 1000 e tanto, 2000 e tanto, sei lá. Então é de se esperar que essa série seja convergente por esses critérios. Mas vamos ver, tem que averiguar. Como é que a gente faz esse teste? A gente faz limite, ele vai para infinito, de. Aí a gente pega esse primeiro termo somando mais 1 ao n que a gente tem, então vai ser n mais 1
sobre cada 2 elevado a n mais 1 sobre n 2 elevado a n. Eu vou já fazer a associação de frações dessa forma. N mais 1, 2 elevado a n mais 1, vezes, eu vou inverter aqui, fazer equação de fração, 2 elevado a n, n. Aí aqui embaixo vai ficar, eu posso separar esse termo aqui como sendo n mais 1 sobre 2 elevado a n vezes 2, vezes 2 elevado a n sobre n, aqui corta. E quando n vai para n é um valor muito grande, obrigado. E quando n é um valor muito grande, aquela razão que a gente tem, n mais 1 sobre n vezes 2 de baixo, quando n é for infinito, eu posso cancelar os 2 termos aqui, porque o mais 1 nada faz. Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Porque eu cancelei esse com esse, quando n é for infinito. Como L é menor que 1, a gente pode alegar que a nossa série é convergente. Maravilha. Eu não vou aprofundar muito, não, essa é mais uma aula de apresentação de conceitos. Outro teste poderoso que a gente usa, ainda mais para funções que a gente não consegue exatamente entender elas como. Não dá para integrar direito, não dá para fazer a razão direito delas, a gente tem que usar outra ferramenta, que no caso vai ser a comparação. Deixa eu colocar aqui. Ou seja, é basicamente quando você conhece um certo grupo de séries que convergem ou divergem e, de alguma forma, é capaz de comparar em relação às outras que você não conhece muito bem. Por exemplo, fazer o teste de convergência para esse cara. 1 sobre n ao quadrado mais 1. Bom, você sabe que o somatório de 1 sobre n ao quadrado converge. Você sabe disso? E quando você tem uma série que você sabe que converge, se você de alguma forma conseguir mostrar que o que você está analisando é sempre, ou partindo de um certo ponto, é sempre menor do que aquilo que você tem, quer dizer que o que você tem que converge, porque você é menor que algo que é finito. E o mesmo vale para quando você tem séries divergentes. Se você sabe que o que você tem é maior do que algo que diverge, então você tem algo que diverge também. Então é esse princípio que a gente vai trabalhar, essa ideia. Aí a gente vai trabalhar com desigualdades aqui. Ou seja, a gente sabe, ou tentar mostrar que sabe, que o sobre n ao quadrado mais 1 é sempre menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado. Mas por quê? Vamos dar um exemplo de números normais que a gente tem. Para n igual a 1,
gente teria algo do tipo 1 sobre 2 menor ou igual que 1. Verdade. Para n igual a 2, você vai ter que 1/5 é menor ou igual que 1/4. E é verdade, né? 1/5 vale 0,20 e 1/4 vale 0,25, por exemplo. E como esse comportamento vai levar, ele vai continuar de maneira indefinida, a gente pode assumir isso aqui como verdade. Ou seja, 1 sobre n ao quadrado mais 1 é menor ou igual, no caso é sempre menor do que 1 sobre n ao quadrado. Mas como isso aqui converge pelo teste da comparação, 1 sobre n ao quadrado mais 1 também converge. Agora vamos dar um exemplo de divergência. É assim. Isso aqui, vou começar do 2, que é infinito. 1 sobre raiz de n menos 1. Quero saber se isso aqui diverge. Bom, uma série que eu posso comparar, se eu sei que ela diverge, é a harmônica. Eu sei que o somatório de n igual a... Posso botar somadores também, n igual a 2, por isso é igual a 1. 1 sobre n, que diverge. Porém, eu sei que a raiz de n menos 1, ela é sempre menor que n. Para qualquer n que você colocar dos inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso aqui vai ser sempre verdade. Aí você pega n igual a 9. Isso aqui vai ser raiz de 9 menos 1 menor que 9. Porque 3 menos 1 é menor que 9. É um exemplo de que, sim, isso é verdade para eles positivos inteiros, que é o que interessa para a gente. E agora eu posso inverter os dois lados da desigualdade, tomando cuidado para poder também mudar a desigualdade. Como assim? Quando você tem 2 menor que 4, é uma verdade. Agora, 1 meio em relação a 1 quarto, 1 meio é maior que 1 quarto. Então, ao você inverter os dois lados, você também tem que inverter a desigualdade. Nesse viés, a gente tem aqui que 1 sobre raiz de n menos 1 é maior que 1 sobre n. Olha que curioso. Ou seja, você, por uma desigualdade simples, consegue mostrar que, poxa, o que você quer analisar é maior do que algo que diverge. Então, necessariamente, essa série diverge. Então, esses foram os testes da comparação. Alguém tem uma observação? Coisa assim, falar? A gente trabalha também com séries que alternam de sinal. São muito comuns para a gente quando vai representar uma expansão de inteiro. Séries que apresentam alternância de sinal. Alternância ou regular ou não regular. Vamos trabalhar com as regulares agora.
Aí a gente entra em conceitos de parcialmente convergente e absolutamente convergente. Como assim? Primeiro vamos mostrar para vocês o que é uma série alternada. Ela costuma ter esse formato. N igual a 1, infinito, menos 1 elevado a N, sei lá, de N. Qualquer coisa, N sobre N, sei lá. Qualquer formação que siga para não zerar aqui embaixo, que siga essa alternância, porque quando N for igual a 2, menos 1 quadrado, menos 1, quando N for igual a 3, menos 1 a t, é menos 1, ela fica alternando, menos 1, menos 1, só mudou o sinal. Então, esses tipos de séries a gente vai estudar bastante, não hoje, mas a gente vai analisar elas agora um pouco. E assim, como é que você analisa convergência e divergência para esses casos? Foi aí que eu entrei numa realidade absoluta anteriormente, quando eu estava falando da razão. Por quê? Tem um teorema, que eu não vou demonstrar ele hoje, mas talvez futuramente eu demonstre, o porquê que é considerado convergente simplesmente se você separar essa série dessa forma. Se você tiver uma série alternada, você considera apenas o que não é alternado. Nesse caso é sin sobre n. Você chama de um Bn, é uma outra sequência. Assim, se Bn, quando n vai para o infinito, tende a zero, ou seja, decrescente monotonamente, isso já é condição suficiente de dizer que isso é convergente. Esse é o teste da série alternada. Teste da série alternada. Calma na gente, né? Ou seja, isso lhe garante uma convergência condicional. Porque nesse caso, esse aqui é a que chama de harmônica alternada, que é 1 sobre n com variância de sinal. Seria como se fosse assim. Para esse caso, vou botar aqui assim. Mais 1. Isso aqui seria 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, assim vai. O teste de ser alterado me garante que, como a minha função, a minha série, no caso, não sobre sequência, sobre n, ela vai tender a zero quando ele for muito grande, realmente, quando ele vai para o infinito, que vai ser 1 sobre infinito, que vai ser zero. Aqui, por favor, deixa eu escrever isso aí. E ela já garante a sua convergência. Cara, tem como mostrar isso aqui de uma maneira muito elegante, fazendo o mesmo aquele critério que faz lá no início da aula sobre somar uma série da outra e tudo mais. Assim. Tem como mostrar que isso converge, mas enfim. Por que eu estou botando entre aspas? Porque como você faz a absoluta disso? Você vai sempre eliminar esse termo. Como se tira o módulo. Então vai ficar só 1 sobre n. Só que isso você já demonstrou por integral que diverge. Ou seja, você tem um teorema que te fala, se você tiver essa condição de ser alternada, sua série converge, e você tem outro que fala que ela diverge.
E aí que vem o conceito de converge parcialmente e absolutamente. Por que isso é importante? É importante saber que algo converge parcialmente ou absolutamente, porque quando você tem uma convergência não absoluta, ou seja, parcial, algumas regras matemáticas não se aplicam a essa série. É esquisito. Como assim? Quando você tem uma série, no caso da harmônica, ela, por ser muito famosa, já foi muito estudada. Se você não altera as ordens que os termos aparecem, ou seja, você tem 1 menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, por aí vai, eles conseguem aproximar com bastante fidelidade ao resultado LN de 2. Porém, nesse universo de somas não convergentes absolutamente, ao alterar a ordem dos números e multiplicar os denominados por escalagem, você altera os resultados da soma. Nesse universo, 3 mais 7 é diferente de 7 mais 3. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de trabalhar com esses tipos de séries. Então, é curioso, é interessante citar ela. Eu ia falar um pouco sobre, eu vou só mencionar que existe, não vou me aprofundar não, sobre trocas irregulares de sinal, porque aqui você vai ter uma troca de sinal a cada N que você avança. Porém, tem funções nos cadastros trigonométricos, por exemplo, que elas já não obedecem isso muito bem. Elas trocam o sinal, mas elas não trocam regularmente. No final das contas, o critério de convergência parcial é o mesmo. Você vai ter uma função que vai chamar de limitada e outra que vai ter a zero. Como assim? Por exemplo, tem algo desse tipo. Somatório do cosseno de nx, sendo x qualquer ângulo que eu quiser, sobre ele. A gente tem um caso, para diferentes valores de cosseno, a gente vai ter um cosseno que varia sempre de. O cosseno de nx está limitado entre 1 e menos 1. Ou seja, ele vai ter horas que vai ser positivo, horas que vai ser negativo. E horas que vai ser igual a zero, por exemplo. O princípio de convergência desse cara é o mesmo que a gente viu para séries com troca constante de alternante de sinal. Só que, para esse caso, a gente usa outra função limitada, que é, ou seja, a gente separa ela em um AN, que é igual a um cosseno de nx, e um BN, que é 1 sobre N. Então, se você tem, o que esse teorema fala? Não sei se você sabe o nome dele. É o critério de Leibniz. Não, bem. Não, acho que. Enfim, talvez seja. Não vou afirmar. Mas é basicamente, se você tem uma função limitada, aqui, ó, ou seja, ela não vai crescer nem crescer para nenhum lugar. Ela vai ficar presa entre dois intervalos, entre um intervalo no caso. E outra função que tende a zero, e você fizer somatório de AN vezes BN, isso aqui converge parcialmente. Isso converge parcialmente. Mas não é de convergência absoluta. Inclusive, poucas serão as vezes que vai convergir absolutamente. Então, só para indicar que esse conceito também existe, e a gente usa tem um pouco.
E agora, a estrela da aula, eu queria chegar nela desde o início, eu vou tratar sobre a expansão de Taylor. A expansão de Taylor é a ferramenta mais poderosa que a gente tem, a princípio, de trabalhar. Por quê? A expansão de Taylor ela é justamente capaz de fazer uma certa simetria entre uma função e um polinômio. O jeito que ela trabalha é esse formato. Vai ter a sua f de x, ela vai ser aproximada por um somatório infinito. Infinito da derivada enésima avaliada de f, no caso, avaliada em ponto, que multiplica a variável x menos esse ponto elevado a n sobre n fatorial. Essa é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem que trabalhar. E esse termo A que a gente escolhe é por onde a função passa a ser aproximada. A expansão de Maclaurin costuma, e muitas coisas que a gente usa para poder demonstrar outras funções, costumamos usar A igual a zero, para simplificar as coisas. É bem comum fazer esse A igual a zero. Então, por exemplo, a lógica por trás dessa construção está em escrever um polinômio a partir da sua função. E é interessante analisar que se você colocar, faça o teste de casa se você quiser, faça A igual a zero, analise isso aqui como sendo derivada enésima, ou seja, em zero é só uma função avaliada em A, em 1 é derivada primeira avaliada em A, faz aqui A igual a zero, zero fatorial igual a 1, faça isso em casa, vocês vão perceber, se colocando um polinômio aqui, por exemplo, coloque 2x à quarta, menos 3x à terceira, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 7. Bota aqui, faz isso aqui, e vocês vão reescrever esse mesmo polinômio. É um exercício legal de ser feito, que você vai realmente enxergar a lógica por trás dessa construção aqui. Isso não é por acaso. Você está construindo um polinômio a partir disso. E ele tem resultados importantes como a expansão de cosseno, a expansão do seno, da exponencial, que são as que a gente mais usa no nosso dia a dia. Vamos lá. Preparei, mas pelo tempo, pela condição, vou fazer outro. Vou mostrar a aproximação de polinômio do exponencial de x, que é uma das coisas mais importantes que a gente usa. Então, vamos lá. Vamos seguir essa lei, ou seja, eu vou avaliar as derivadas enésimas de exponencial de x, sempre avaliadas em zero, que é onde eu vou centrar a minha aproximação, de x menos zero elevado a n sobre n fatorial. Vamos lá. Vou fazer os três termos. Então a f avaliada, a derivada zero do ponto zero, é exponencial de zero, que é igual. Só que a gente sabe que a derivada da exponencial de x, especificamente de x, vai ser sempre exponencial de x. Então, por exemplo, f, primeira derivada, zero, também é exponencial de x, avaliada em zero. Então, essa exponencial de zero igual a 1. Então, a gente vai ter, nesse caso, as derivadas elas vão sempre ser iguais a 1 nesse critério, exponencial de x. Já pode simplificar isso.
de tal forma que o exponencial de x pode ser aproximado da torre. Esses termos aí vão ser iguais a 1. Vai ser um somatório. Então vai ser, esse aqui é x elevado a x menos 0 elevado a n. Para n igual a 0, isso aqui vai ser 1 vezes 1, 0 fatorial, mais, de novo, 1 vezes agora x elevado a n, elevado a 1 fatorial, mais 1 vezes x ao quadrado, 2 fatorial, mais 1 vezes x à terceira, 3 fatorial, assim vai até que você tenha essa informação aqui, que a exponencial de x ela é igual a somatório de x elevado a n sobre n fatorial, em que n começa em 0 até infinito. Olha que curioso. Inclusive, abre aí em casa uns 4, 5 termos, aqui vai ter x a quarta, acho que nem precisa, assim tá bom, velho. E faz x igual a 1. Aí você vai achar o valor do número de Euler. Você vai achar 2,70 e pouco, fazendo até a 4. Você vai fazer 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, por aí vai até 5 fatorial. Você vai ver que vai chegar próximo. Então é isso, o expansão de Taylor é uma ferramenta fortíssima para analisar funções que nós não conseguimos integrar com facilidade, porque a gente consegue integrar e derivar polinômios. O computador enxerga o mundo bem por polinômios. Então, a física e a matemática moderna só foram possíveis ser desenvolvidas de verdade por causa de expansões como essa, que facilitaram um universo à parte a mais de possibilidades para a gente conseguir trabalhar no mundo da engenharia. Então, está acabando já. A última coisa que eu queria falar sobre essa aula é um termo que a gente usa bastante na física matemática e também na física como um todo. É só a ideia de um binômio de Newton. Ou seja, a gente consegue escrever um binômio dessa forma, 1 mais x elevado a um expoente m, a condição só pede que m seja natural. Você consegue escrever esse cara sempre como uma somatória. Já que é o que a gente está trabalhando aqui o tempo todo nessa somatória, você também consegue escrever binômios como somatórios. E isso ajuda muito a analisar comportamentos de leis físicas um pouco mais complexas, como até o caso da energia relativística. Eu não vou entrar nesses papos agora não, tem tempo para isso não. Aí, por exemplo, e nesse formato que a gente costuma usar para poder simplificar. Mas qualquer outro termo. Ou qualquer um seja. Não me recordo se x tem que ser inteiro também. Mas, a princípio, eu acho que não. A gente consegue escrever dessa forma aqui. 1 mais x elevado a n mais n é igual ao somatório de... Usa o computador? Usei o computador. De n igual a 0 até n, então é n até n, da combinação mn de x elevado a n. Isso aqui é sempre verdade. E esse termo aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Vou mostrar o que ele era, velho. Ele é como se fosse n fatorial sobre n fatorial m menos n fatorial. Para quem estuda um pouco mais de princípio de contagem, é uma área
usa bastante essas notações. E essa é a construção do triângulo de Pascal. Você pode fazer esse teste em casa. Não vou fazer agora por questão de tempo. Eu dei 10 aulas hoje, então infelizmente vou terminar por aqui. E isso é uma curiosidade, isso aqui é sempre válido, até quando você tem termos arbitrários. Isso aqui é curioso. Por quê? Ao fazer A mais B elevado a N, você não tem necessariamente a garantia de que o 1 está aqui. Só que você pode fazer essa substituição bem esperta. Fazer isso aqui sendo 1 mais B mais A menos 1. Olha que curioso. Por quê? 1 mais B mais A menos 1, se você soma o menos 1 mais 1 aqui, vai dar B mais A. O que você tem aqui? Não tem importância. Você pode até fazer, se vocês quiserem, fazer A mais B, é a mesma coisa. Então você pode chamar isso aqui de X. Então quando você vem para cá de volta, a diferença é que você vai ter um B mais A menos 1 elevado a N. Aqui dentro. Mas sempre é possível. E com isso, eu encerro de maneira bem acelerada. Infelizmente, eu queria fazer muito mais coisa. Eu queria explicar cada coisa que eu falei por horas, mas o tempo é corrido. Tem prova amanhã, e é isso aí, a gente tem que estudar. Galera, obrigado. Espero que seja boa.